Olá, tudo bem? Beto Mendes por aqui. Bem-vindo a este vídeo, a esta aula. Esse vídeo, vamos tratar nele de algo que é pré-requisito para quando você vai fazer a sua análise corporal. Então, quer você esteja inserido ou inserida em uma das nossas mentorias, ou você está aqui para fazer a sua análise corporal, ou você está querendo descobrir algumas coisas e entrou no grupo de acompanhamento lá sobre a sua relação de ódio com o dinheiro, né? Que é o nosso querido passaporte para o dinheiro. Então, por que, Beto, o passaporte, né? Algumas pessoas sempre perguntam, eu vou até citar aqui. Quando você tem um GPS, você coloca onde você está e o local onde você quer chegar e você chega até a porta. Então, no caso da sua relação com o dinheiro, você precisa conseguir a aprovação para entrar. Você precisa do passaporte. Então, quando eu afirmo para as pessoas, até numa pré-análise, ou numa pré-conversa, quando a pessoa fala, uau, eu quero fazer análise, eu digo assim, você odeia dinheiro. As pessoas ficam indignadas. Então, você precisa entender por que tipo de motivo, por que razões você odiaria o dinheiro. E isso vai estar conectado com as suas histórias e também com os seus traços. Então, este vídeo aqui, essa videoaula, é para falar sobre os traços de caracteres. Então, o Corpo Explica, no Instituto ao qual eu sou formado, treinado, certificado e autorizado a praticar a análise corporal, manteve os nomes dos traços de caracteres tal qual foram criados lá atrás. Então, isso está baseado lá em Reich, em Alexander Lowen, Jung, Freud. Então, o Corpo Explica, a análise corporal, é algo que tem um embasamento muito antigo, mas é uma ciência relativamente nova, 3 anos e pouquinho. Muito bem. Então, eu, como analista, sempre antes de fazer uma análise, costumo dar aqui essa education, entre aspas, né? Falar sobre os traços. Então, você vai ouvir nomes aqui. Não interprete mal, não julgue, são apenas os nomes antigos lá. Você vai ouvir nomes como esquizoide, oral, psicopata, masoquista e gig. Não tem nada a ver com patologias, nada a ver com criminosos, com pessoas mentirosas, enganadoras, tá joia? Gente que gosta de apanhar, nada disso. Então vamos lá. Todos nós nascemos de um útero, todos, sem exceção. Então, desde lá o instante da formação, nós já viemos com a nossa medula espinhal prontinha. Nossa medula óssea, né? Muito bem. Eu vou fazer aqui, então, um paralelo com um fio, não é? Então, imagine um fio, ele tem aquela capinha de plástico e dentro tem os elementos de cobre. Então, a nossa medula, ela já vem prontinha só com os elementos de cobre, só com os fiozinhos. Não vem com a capa. A capa, ela desce daqui, do topo da cabeça, até a região sacral, lá, o calcinho. E esse processo de encapar, de descer essa capa chama capa de mielina. Então, a esse processo se dá o nome de mielinização da medula. Ok? Durante o processo, então, você vai passar pelas 5 fases, pelos 5 traços de caracteres. Começando por qual? Começando pelo esquizoide. Bom, como é que é o formato do corpo de alguém que tem muito testosterona? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar claro para você que todos nós somos a mistura dos 5 traços. Todos temos os 5. Algumas pessoas têm grandes picos, né? Picos de algum traço, ela é muito daquele traço. Outras pessoas são mais distribuídas. Então, a gente não fala equilibrado, porque senão vão pensar que a pessoa é desequilibrada. Então, é distribuído ou picos. Então, vamos falar do esquizoide. Como é o formato do corpo de uma pessoa que tem um pico de esquizoide, que tem muito de esquizoide? Geralmente magrela, cabeça bem avantajada, cabeça ligeiramente alongada ou bem alongada, olhos costumam ser esbugalhados, geralmente você vai ver com óculos, apresentam olheiras profundas. Você olha, você vê pontas de ossos nos cotovelos, nos ombros,
Então, a sensação que dá ali é não me toque. E é exatamente isso mesmo que aquela mente criou para aquele corpo ali, é não me toque. Mas por que isso? Bom, o traço esquizoide, o momento dele é qual? Desde a geração até um mês após o parto. Então, a gestação inteira e um mês após o parto vai marcar o momento do traço de caráter esquizoide, que é quando a mielinização, a capa, está aqui na parte da cabeça, então é a parte do mental. O que é que acontece, então? Já que nenhuma criança vem com manual e na gravidez também não tem manual, e o mundo segue girando, as coisas seguem acontecendo, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então, tudo acontece na normalidade do dia a dia, crises, acidentes, sustos, preocupações, traições, pessoas que morreram, pessoas importantes que partiram, empresas que faliram, relacionamentos que tiveram problemas, traições, brigas, sustos, barulhos ensurdecedores. Tudo pode acontecer e pode afetar aquela grávida, aquela mãe que está com aquela criança ali no seu útero, no seu leito. Muito bem. Todo e qualquer tipo de preocupação, todo e qualquer tipo de alteração no seu estado emocional é passada automaticamente para o útero. Então, aquele bebê que está lá dentro, aquela bebê, só conhece um mundo, eu e o útero. Ela nem sabe que tem mãe, que existe um mundo lá fora. Então, se a mãe se preocupa, o bebê tem um espasmo lá, dá uma mexidinha, a mãe olha para a barriga, põe a mão na barriga, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? O que que vai ser dessa minha filha, do meu filho? Agora que o fulano morreu, ou que o fulano me traiu, foi embora. Ou podem acontecer de coisas. Mexeu com a mãe, preocupou, afetou o emocional, vai afetar aquele útero. Ele vai receber menos sangue, vai se tornar um local mais frio, mais apertado. E isso vai gerar a dor, então, existencial desse bebê, dessa pessoinha que está ali dentro do útero, que é a dor existencial da rejeição. Então, o bebê, a bebê vai ter a sensação de estar sendo rejeitado. Opa, esse mundo aqui está me rejeitando. Toda vez que eu me mexo, o meu mundo me rejeita. Então eu preciso o quê? Eu preciso ir para outro mundo. Então, da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, não se mexe para que o mundo não fique apertado e frio e só vai usar onde ali o processo de mineralização está atuando. E vai ser então no mental, é a parte do cérebro na cabeça. É por isso que você olha para um ser que é bastante esquizoide, e você pensa assim, aquele corpo só está ali para segurar aquele cérebro privilegiado. É uma pessoa que lá no útero teve que ir para outro mundo. O mundo da lua, o mundo da imaginação, é um mundo que ela não se sente rejeitada. Então é muito comum você ver pessoas, você vai numa agência de publicidade, digamos que tem 30, 40 pessoas e alguém te fala, ó, tem dois gênios aqui. Você pode procurar lá a pessoa magrela, com a cabeça mais avantajada, de óculos, uma pessoa que é magra, ossos pontudos, uma pessoa que não está muito preocupada aí para a roupa, ela está lá no canto dela, lá criando, e às vezes você pode ver ela com a mão na cabeça assim, ela está pensando, ela está focando no mental. São pessoas geniais. Então, qual foi a dor? A dor foi exatamente a dor da rejeição. Então, o recurso que vem é o quê? Genialidade. Essa pessoinha, essa pessoa vai ter ideias fora da caixa e vai sempre buscar soluções do zero. Você vai reparar que essa pessoa ela não vai gostar muito de atividades repetitivas. Ela quer sempre algo novo, algo criativo. Então, pode ser que ela caia, que ela incorra na procrastinação. De que maneira? Ó, tive uma ideia aqui. Vamos fazer um programa. Esse programa consiste de tantos passos.
Começa assim, tem essa parte aqui do meio, tem a parte final e tal, vamos implementar. No outro dia eu já tenho uma ideia nova, e no outro dia outra ideia, e depois outra ideia, então nunca implementa, porque ela sempre quer ter uma ideia nova. O que acontece? Já que a dor é a rejeição, se as pessoas não aceitam suas ideias, se as suas ideias não são bem-vindas, ela vai se sentir rejeitada. Então, a forma como mais se rejeita uma pessoa, principalmente ela tendo muito do traço esquizoide, é rejeitar as suas ideias. Quando você rejeita muito as ideias do esquizoide, ele vai chegar no ponto que é o pior, na auto-rejeição. Então, tive uma ideia aqui sobre como é que é esquizoide. Tá, pô, essa ideia, não, mas vão rejeitar, vou falar que eu estou viajando, que eu estou no mundo da lua, deixa pra lá. Nem aceita a própria ideia. Então, qual é a sugestão que a gente dá como analista para você que tem bastante, que você se reconheceu nesse traço? Anote suas ideias, tem um caderninho de ideias malucas, não importa, não julgue as suas ideias. Anote, uma ideia tal, assim, escreve. É uma forma de você se aceitar. A aceitação é o contrário da rejeição. Você se aceitando, então, você vai ter boas ideias, você não vai se sentir rejeitado, não vai ficar na dor do traço. Qual que é a dor do traço? Ah, estou me sentindo rejeitado. Logo vou para a caverna. Então, a caverna é o local onde o esquizoide fica mais tempo do que o normal se ele estiver na dor. Como que é essa caverna, Beto? O esquizoide, ele tem a caverna do pensar. Então, ele vai para uma caverna, ele se isola desse mundo e fica lá pensando em coisas. Ou não fazendo absolutamente nada, sem atividade nenhuma, e a mente está lá, vagando, viajando, pensando em coisas. Está no mundo da lua, no mundinho de Bob, como dizem, né? Então, é muito comum algumas pessoas maldosamente julgarem e falar assim, tá vendo? Fica o dia inteiro naquela merda, aquele computador lá, fica ali, não faz nada, só quer saber de game. E eu não sei o que que vai ser dessa pessoa, porque não quer trabalhar, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, nada que envolve um processo de petição quer, só quer ter ideias e não quer mais nada, não quer saber de nada. Mas eu digo para você que as grandes ideias do mundo aí, grandes soluções, grandes máquinas, tecnologias foram criadas na mente fértil de esquizoides. Então, valorize as ideias do esquizoide. Se você é um esquizoide, valorize suas ideias, aceite suas ideias. Anote. Muito bem, esquizoide. Então, magro. Pense num retângulo, ok? Magrinho, privilegiando só a cabeça, pontas de ossos, ou seja, não me abraça. Você abraçaria um cactus? Não, né? Então, mais ou menos aquela mensagem que aquele corpo passa. Aquela mente, veja só, eu sempre falo, a análise corporal é para você saber o sistema operacional que foi registrado pela sua mente quando registrou seu processo de meditação lá do 0 aos 5 anos. Para quê? Para criar o seu sistema operacional de sobrevivência ao mundo. Então, de acordo com esse sistema, você vai ter um formato do corpo e você vai pensar, raciocinar daquele jeito. E a sua maneira de funcionar no mundo vai ser aquela. O seu processo mental, a sua forma de agir e de reagir vai ser sempre daquele jeito. Ok? Então, o esquizoide, ele vai sobreviver no mundo. De que forma? Usando a imaginação, estando em outro mundo. Então você vê grandes letras de músicas, tudo pessoas esquizoides. É a música do Renato Russo. Quem inventou o amor? Me explica, por favor, o que que significa isso, né? O esquizoide, ele, ele não vai sentir o amor, ele vai explicar o amor. É diferente de sentir o próximo traço, que é o traço oral. Então, vai sentir muito o traço das sensações, dos sentimentos. Agora, imagine uma pessoa com pico de oral, sendo parceira, né? Sendo casada, namorada, tendo relação com um esquizoide.
um relacionamento com o esquizoide. Esse aqui é do não me toque, é da lógica, é do pensar. Enquanto essa daqui, esse aqui, o oral, é do sentir. Então, uma frase muito comum é: nem toca em mim, ela não toca em mim. Eu digo que amo, ela me explica muitas coisas sobre o amor, sobre a maneira que ela ama, mas eu quero saber se ela sente amor por mim. Não gosto de abraçar, não gosto muito de contato físico, é só um pouquinho. Tá tudo certo, tá tudo normal. Então, esquizoide, formato do corpo magrelo, cabeça privilegiada, pontas de ossos, ou seja, não toca em mim. Por quê? Porque aquele útero me rejeitou. Eu senti isso. Beto, mas a pessoa não vai lembrar. Sim, a pessoa não vai lembrar, mas não é porque não há uma lembrança consciente que não aconteceu. Tanto aconteceu quanto ficou registrado no sistema de sobrevivência do sistema operacional e está no formato do corpo. Está ali explícito. Você olha para o formato do corpo, você vê um esquizoide, você sabe que ali tem a sensação, teve a sensação da rejeição na gravidez ou um mês após o parto. Então, por que que um analista, assim, o Roberto, chega para uma pessoa que tem bastante do tipo esquizoide e fala assim: sua mãe deve ter tido problema na gravidez. Você nasceu com 7, 8 meses? Você nasceu prematuro? Nasceu prematura? Houve algum problema no seu parto? E a pessoa fala: como que você pode me fazer esse tipo de pergunta, adivinhar, né? A gente não adivinha. Como que você pode saber isso? Isso é bruxaria? O que é isso, né? Não, é uma ciência, o corpo explica. Então, agora você já sabe por que a gente faz esse tipo de pergunta. O momento do esquizoide é todo o processo de gestação e até um mês após o parto. Joia? Então, como que você incentiva, como que você deixa um esquizoide bem, um recurso? Valorize suas ideias. Como você coloca na dor? Simplesmente rejeitando as suas ideias, você já estará automaticamente colocando na dor. Então, é um traço que gosta da caverna, gosta do pensar. Não é muito de palco, não é muito de se aparecer, de ficar entre pessoas. Tanto que é comum você estar numa roda de amigos e acontecer o seguinte: aparece um esquizoide e alguém fala: ô fulano, você estava aqui, eu nem tinha percebido. Não, eu não queria incomodar. Então, não quero incomodar é uma fala muito comum de alguém que tem um traço de caráter esquizoide, um tipo de traço de caráter esquizoide. Joia? Então, vamos agora falar do próximo traço, que é o oral. Muito bem, vamos falar então agora do traço de caráter oral. Traço de caráter oral, qual é o momento dele? A partir de um mês depois do parto até um ano, um pouquinho. Então, logo depois do parto, a criança já vai passar por aquele processo de amamentação. Muito bem. Lembra que todo bebezinho você segura assim com todo cuidado, porque a cabecinha dele ele ainda não firma a cabeça, não desceu aqui ainda a mielização e a criança não tem o controle sobre o pescocinho. Depois de um tempo, ela já vai ter esse controle. Então, o que significa isso? O processo de mielização está descendo, a capa de mielina está descendo e a criança está ganhando novas sensações. Ela vai controlar agora o pescoço, vai ter controle dos olhos, da boca, dos sentidos, né? Então, é muito presente no traço de caráter oral a questão dos sentidos. Oral gosta de cheiros, gosta de sabores, gosta de vetores, gosta de sensações. Muito bem. É o momento da amamentação. Então o mundo mudou. No esquizóide fala, o mundo é o bebê e o útero. Agora o mundo é bebê e mamãe. Então, alguns países da Europa, eles fazem o que? Eles obrigam que as mães fiquem em casa, que elas amamentem, que elas, todo esse processo de amamentação, esse primeiro ano, que elas estejam presentes na vida dos seus bebês. Tamanha a importância disso. Por quê?
Por quê? Quando falta aqui, nesse momento, entre mãe e bebê, tá? Esse momento aqui, momento de colo, momento de afeto, não é só dar o peito, dar leite, não. Existe uma relação ali entre essas duas pessoas que, quando falta, vai gerar problemas lá na vida adulta. O traço de caráter oral tem duas variações: oral do excesso e oral da falta. Então, oral do excesso. Você olha aquele bebê ou aquela bebê cheia daquelas dobrinhas, as pessoas falam: nossa, que lindinho, as perninhas parecem um pãozinho. Fica evidente que aquela pessoinha ali, aquele bebezinho ali, teve um excesso, né? Então, tem até alguns que chegam a vomitar, tanto que mamam, tanto que recebe peito, recebe mamadeira, chorou qualquer coisinha, leite, mamadeira, dá o peito. Então, acaba sendo atendido de uma forma exagerada nessa questão. Vai surgir aí oral do excesso e oral da falta, quando falta. Falta o quê? Falta o afeto, falta esse carinho, falta o leite. Ah, mas ela deixou de mamar com 3, 4 meses. Por que será, né? Por que será que aquele leite, aquilo ali ficou ruim de uma forma que a bebê ou que o bebê não quis mais? Infelizmente, existem pessoas, em muitas, nas mais de 100 análises que nós já fizemos, muitas pessoas disseram assim: a minha mãe tinha medo de que os peitos dela fossem cair e, coincidentemente, acabou o leite. Ou minha mãe nem teve leite. Eu Foi uma ama de leite que me deu de mamar e tal. Então eu não tive esse contato. E aí a gente ouve a pessoa falando com aquele pesar, né? Por quê? Porque a sensação, a dor existencial desse traço de caráter oral é o abandono. Veja só, às vezes a sensação vem mesmo estando próximo da pessoa a qual ela se sente abandonada ou ele, oral, se sente abandonado. Veja só, lá no útero havia a sensação de rejeição. Podia não estar sendo rejeitado. Acontecia coisas que preocupavam a mãe, afetava lá o útero, sensação de rejeição. E o oral aqui, é oral. Nesse traço de caráter oral, a criança precisa chorar, a bebezinha precisa chorar para que a mãe venha, ou para quem esteja fazendo esse papel de mãe, quem está cuidando, venha lhe atender. Mas a mãe está na casa, ela só está na cozinha, o bebê está no quarto, ou está na sala, ele está ali do lado. Mas a bebê sente que foi abandonado, então precisa chorar. Então, desenvolve vários tons de choro, vários tons de olhar. Então, quando você olha para os olhos de moral, você vai ver os olhos mais fechados. Quando a pessoa sorri, quase que fecha totalmente os olhos. Quanto mais oralidade, mais isso é perceptível, ok? Tons diferentes, por quê de choro? Por que olhares diferentes? Para que aquela pessoa entenda o que eu estou sentindo, eu, bebê. Só que eu não sei dizer o que eu sinto. Então, isso é muito comum da pessoa que tem bastante traço de caráter oral. Eu estou sentindo alguma coisa, mas eu não sei o que é. Mas fulano não olha para mim, não me ama mais. Não está vendo o que eu estou sentindo. Então, é necessário que alguém adivinhe. Isso, eu bebê, quero beber. E na vida adulta a pessoa vai ser igual. Ela vai precisar que o parceiro, que a parceira, adivinhe o que ela está sentindo. E se a outra pessoa não tiver bastante de traço de caráter oral, ela não vai ter essa intuição para adivinhar, para saber o que o outro está sentindo mesmo, talvez até antes de sentir. O oral tem muita intuição, tem muito disso. Consegue captar, perceber o que o outro está sentindo, o que a outra pessoa está sentindo. Já os outros traços, não. E aí onde dá conflito, aí onde as coisas acontecem e as pessoas pensam assim: ah, eu não me ouve mais, ela não fala mais comigo, ela não me ama, deve ter arrumado outro. Não é nada disso. Apenas as pessoas têm tipos de traços de caráter diferentes ou estão naquele momento em outro traço de caráter e ela não consegue perceber essas nuances
O que você está sentindo, você que tem bastante oralidade. Então, aí o que acontece? Estou me sentindo abandonada. Estou me sentindo abandonado. Não sei o que é. Eu sinto um vazio no meu peito. É um vazio terrível, um vazio que nada preenche. Compra terapia. Vou fazer compras para ter esse alívio. Vou, vou comer doce. Ou vou tomar um pote de sorvete. Eu vou comer um pote de Nutella. Aí a pessoa vai, faz todas essas coisas, daí alguns minutos ou pouco tempo depois, volta a sentir o mesmo vazio do peito. Por quê? Sensação de abandono. A pessoa está sendo abandonada? Talvez não, é possível que não, mas a sensação é essa, é a dor que ela carrega, por quê? Porque lá no momento da amamentação faltou alguma coisa. Então, dá um exemplo, Beto, de uma pessoa adulta, oral da falta, em uma situação comum do dia a dia. Muito bem, vamos lá. Você oferece para uma pessoa que tem bastante de oral da falta, 3 sucos: limão, laranja e abacaxi. Ela vai falar para você: tem de maracujá? Ou tem de morango? De preferência, buscando uma solução que não seja as opções que você ofereceu. Por quê? Porque ela aprendeu inconscientemente a buscar soluções que não resolvem, ou soluções que precisam demorar muito a vir, e aí já aquilo já extrapolou aquela sensação de abandono, aquela sensação de não estar sendo atendido, e esse tipo de resposta busca manter isso. Então, soluções que não resolvem, não resolvem de imediato. Um exemplo, então, né? Poxa, o que aconteceu para marcar isso? Vamos lá. Bebezinho, bebezinha chorou, a mãe foi lá, quem está fazendo esse papel foi lá, olhou, a fralda está limpa, não tem nada com a fralda. Vou passar um cremezinho aqui, vamos ver se era algum incômodo e já vou dar uma mão. A criança não quer. E ela continua chorando. E chora, e esgoela. Puxa vida, não é a fralda, não está com fome. Será que ela está com frio? Vai lá e cobre a criança. A criança continua chorando, não resolveu, não é. Vai, olha direito a roupa assim, não estou vendo nada, a roupa está limpa, vou trocar de roupa. Vai, coloca uma outra roupinha, a criança continua chorando. Eu não acho solução. Aí olha de novo, atrás está vermelho, assim, bem no lugar onde a etiqueta da primeira roupa e a dessa segunda pega. Era uma etiqueta incomodando. Não havia sido resolvido. Não, o adulto, a adulta, a mãe não percebeu o que era e a criança ficou sem solução. Ou seja, estão sendo abandonados, não estão olhando para mim, não estão resolvendo meus problemas. Na vida adulta, a pessoa vai ser aquela pessoa que quer que o outro olhe para mim. Então, é muito comum você ver assim: fulano não olha para mim. Olhe para mim, criatura. Eu só queria que a minha mãe, que meu pai olhasse para mim. Mas eles nunca olharam para mim, nunca me deram atenção. E isso vai fazer a pessoa tomar decisões na vida, sempre buscando ser vista, buscando ser amada. Por quê? Porque a criancinha, o bebezinho lá, sempre vai buscar ser amado de formas diferentes. Perdão. Então, conforme vai descendo o processo de realização, vão surgindo aí os momentos, os traços de caráter, vai mudando a forma com que aquela criança ela quer ser amada. No traço de caráter oral é então extremamente necessário que receber afeto, atenção, cuidado, o básico, né? A alimentação, o leite. Tem crianças que mamaram demais e por tempo demais. Tem crianças que mamaram de menos. Acabou, faltou. Então, tem o oral da falta, tem o oral do excesso. Qual é o formato do corpo, Beto? Pense em formas arredondadas, ok? Ah, mas é um barril, então é uma bola, um buchudo, gordo.
Existe muito preconceito sobre isso. Não vamos usar essa palavra gordo, tá? Isso, julgamento já é uma coisa que você não pode colocar, principalmente olhando os traços de caracteres. Formas arredondadas. Ah, tem um sobrepeso. Tudo bem. É bem provável que seja oral do excesso. Mas como é que são essas formas? O rosto, você olha, é uma bola, parece uma traquina. Tem algumas pessoas, parece uma bolachona Maria, né? Que fala aquela bem redonda. Você vê formatos arredondados na cabeça, você vê bochechas bem prominentes, a boca, você vê uma boca assim grande, a pessoa dá um sorriso, aparece, né? As gengivas, em cima, embaixo, tem gente que fala, ó, dá para ver tudo ali daquela boca. Então, bastante oralidade. Os braços, formato cilíndrico, o ombro aqui escorrido, né? Arredondado, vai ter uma barriguinha, pode ser que sim. Aqui no peito, algumas pessoas apresentam uma sensação que parece um buraco mesmo, parece muito da oralidade. No quadril, você vai ver escorrido, você vai ver um grande volume, né? Um volume grande no escorrido, sensação no toque, macio. As pernas, você olha assim e você pensa, nossa, as pernas parecem ser mais curtas. Você olha e fala, nossa, parece um bebezão. É por isso que se dava o exemplo, né, do falecido Jô Soares, como um oral, que era como se fosse um bebê gigante. As pernas, geralmente, assim, os joelhos quase se encontram fazendo um X. Então, isso representa muito o traço de caráter oral, formas arredondadas. Pode ser magro? Sim, mas não deixa de ser oral. Ah, é oral da pauta, tudo bem. E se estiver bem acima do peso ou acima do peso, ou estiver gordinho, pouquinho, cheio, oral do excesso. E é possível um oral da falta ganhar muito peso? É possível, depende do tamanho do abandono, do tamanho da dor que essa pessoa está sentindo e o quanto ela precisa chamar a atenção. Ah, Beto, ó, eu estou reconhecendo aqui umas pessoas no meu trabalho que sempre chegam atrasadas. Sempre acontece alguma coisa com os filhos ou com elas chegam atrasadas. Parece que ela só precisa chamar a atenção. Será? Será que é uma pessoa que precisa ser vista? E aquelas pessoas que são as últimas a ir embora das festas? Por que será? Será que eles têm medo de se sentir abandonados? E quando a gente diz assim, olha, você tem bastante de oral, é muito provável que você tenha dificuldade de colocar preço no que é seu. Talvez você trabalhe para alguém, venda coisas de outra pessoa, de outra empresa, e perguntam do preço, fala que é caro, você não, você combate aquilo, você argumenta e você prova que realmente aquilo ali está num ótimo preço e não é caro. Agora, se é seu, se é sua, né? Se é um serviço que você presta, se é um produto seu, existe uma dificuldade de colocar preço. Por quê? O medo de se sentir abandonado. Minhas clientes vão me abandonar, meus clientes vão me abandonar, vão para outro lugar, vão para alguém mais barato, então eu vou fazer um sacrifício, vou cobrar mais barato. O que acontece? Essa dor do abandono vai influenciar até nisso. Então, muitos bons profissionais que têm bastante do traço caráter oral reclamam que não conseguem colocar preço nos seus produtos, nos seus serviços. Também reclamam muitas vezes que não conseguem dizer não. Às vezes estão passando situações ruins, desagradáveis no relacionamento, mas com medo de se sentirem abandonados, abandonadas, acabam mantendo aquela situação só para não se sentir abandonado. E por falar em abandonado e tal, em relação, imagina aquela pessoa que ela sempre precisa terminar primeiro. Precisa terminar o namoro, precisa terminar um casamento. Ela termina. Na mera possibilidade de sentir que vai ser abandonada, ela vai acabar com tudo. Por quê? Porque se vão me abandonar, eu já abandono primeiro. Você vai ver aí, provavelmente oral da falta, né? É a solução que foi aprendida lá inconscientemente. Nunca vinha a solução, mas eu sempre me senti abandonado. Então, para eu não me sentir abandonado, eu já vou terminar logo isso aqui. E aí já faz isso. O grande problema é quando o oral se abandona. Tem pessoas que se abandonam de várias maneiras. Abandonam os cuidados com o corpo, com a saúde, se abandona
permitindo-se servir aos outros. Existe um outro traço que se alia a esse daí, que é o masoquista. E aí a coisa fica pior, mas tem pessoas bastante orais também que fazem isso. Se abandona, não se prioriza e vai priorizar a vida do outro. A pior coisa que você pode fazer na vida é não priorizar a si próprio ou a si próprio. Por quê? Você tentar viver várias vidas e não viver só a sua, não dá certo. É como colocar os dois pés em duas canoas diferentes. Você vai cair, você vai afundar. Não tem jeito. Então, qual é a vida mais importante que você precisa cuidar? A sua. Quem é a pessoa mais importante do mundo? Você. Que tem essa sua criança interior aí, que está registrada nos traços de caracteres. Então, falamos aqui do oral, formato arredondado. Então, se no primeiro, no esquizoide, ele falou, pense num retângulo, né, com a cabeça bem privilegiada, bem magrela e tal. Então, agora, oral, pense na bola, pense no arredondado, formas arredondadas. Então, o primeiro, da caverna das ideias. O segundo, oral, do conectar-se com as pessoas, do comunicar-se, que é um dos grandes recursos do traço de caráter oral, que é a comunicação, do acolher. Então, é alguém do acolhimento, da comunicação, da conexão com pessoas, alguém que precisa de toque físico. O esquizoide não quer toque físico. Eu te perguntei, você abraçaria um cacto? Não, velho. Você olha para um oral, você sente vontade de abraçar. E aquela é a mensagem que aquele sistema de sobrevivência deixou ali. Essa pessoa precisa disso. Ela quer toque físico. Como que eu reconheço em um lugar, vamos supor, uma casa de saúde, quem é do traço de caráter oral? Chega para as pessoas que são cuidadas ali e pergunta, qual que é o enfermeiro, qual que é a enfermeira mais legal que você gosta? Vão te mostrar uma pessoa do traço de caráter oral. Por quê? Ela vai dar, geralmente, aquilo que ela não recebeu. Ela não quer que as pessoas se sintam abandonadas, então ela vai cuidar, ela vai recepcionar bem, ela vai tratar bem. Então, por que as empresas que estão usando agora os traços de caracteres para contratar e vão colocar pessoas para o setor de cuidados, estão colocando pessoas do traço de caráter oral? Porque é desse traço. Isso. Receber, acolher, cuidar de pessoas. Ok? Então, falamos aqui no segundo traço, o traço de caráter oral. Vamos agora para o terceiro, que é o traço psicopata. Vamos falar agora, então, sobre o traço de caráter psicopata. O mundo, como eu disse, primeiro era bebê em útero, depois bebê e a mãe, e agora abre o leque. Agora, essa criancinha aí, ela vai se conectar com todo mundo, vai explorar, vai conhecer. Vai ter o papai, vai ter o vovô, a vovó, cachorrinho, cachorrinha, tio, tia, primo, prima, vai se conectar com o mundo e é o momento em que a criança começa a fazer gracinhas. Então, como é que é a história das gracinhas? Pai, mãe, ensina a fazer uma gracinha, a criança faz, ele chama o professor, vem cá, vovó, vem ver o que ela sabe fazer. Vai, filha, dá uma piscadinha assim. Ou faz aquilo outro. E a criança vai fazendo, vai recebendo elogios, beijinhos, carinho, né? Tudo muito legal, tudo muito bonitinho. Chega um momento que a criança não quer fazer tudo. Ela tá de saco cheio, não faz. E aí, geralmente, tem dois adultos conversando, eles dizem assim, ah, bom, ela não quer fazer. Vamos fazer o seguinte, ah, filha, pode brincar, filhinho, pode brincar, vai brincar, outra hora você faz. Você não tá afim, né? Então, é aí que surge a dor do traço de caráter psicopata. Eu só sirvo para minha mãe, ou eu só sirvo para o meu pai quando eu faço alguma coisa por ela ou por ele. É a dor da manipulação. Poxa vida, enquanto eu estava fazendo gracinha aqui, eu estava recebendo abraço, estava recebendo carinho, estava recebendo elogio, estava recebendo um docinho. E agora? Simplesmente porque eu não quis fazer nada, me deixaram no canto e continuaram conversando. Então, essa é a dor, manipulação. Então, qual é o recurso que vem?
entre aspas, também manipulação, mas o traço de caráter psicopata é assim, é o líder, é o empreendedor, é aquela pessoa que está sempre à frente, sempre avançando. É uma pessoa que se importa muito com o fazer. Mas é assim, lembra? Olha que bonitinho que ela faz, que ele faz, receber elogio. O que eu faço, eu que tenho bastante psicopata, é muito importante. Então, eu preciso receber elogios por isso. Então, o psicopata, você olha um líder de torcida, você olha um líder de uma excursão, por exemplo. Você vai ver uma pessoa lá que tem o formato do corpo com os traços psicopata. Vamos lá, Beto. Então, qual que é? Triângulo. É um triângulo invertido. Sempre mais largo em cima, mais fino embaixo. Tanto na cabeça, quanto nos braços, tronco, quadril, pernas. Nossa, tem gente que fala assim, não, não, parece que vai furar a mesa com o queixo. É uma pessoa que tem bastante do traço psicopata na cabeça, né? No formato da cabeça. O sorriso é um sorriso meio de lado, meio assim, tá? Sorri mais para um lado ou para o outro. Um olhar, você olha para aquele olhar e pensa assim, nossa, esse está querendo mandar em mim, está querendo me controlar, querendo dar ordens. Embora seja difícil, seja desafiador você captar o psicopata no olhar, mas ele está presente nas pessoas que têm bastante desse tipo do traço psicopata. Então, se a dor é essa, né, manipulação, qual é o medo que você vai sentir? Medo de ser usado, ser enganado. São pessoas que morrem de medo de serem enganadas. Vai ter uma sociedade tá com medo. Recebe uma proposta de algum negócio, alguma oportunidade, vai ficar com medo. Será que isso aí não é frio? Será que eu não vou ser enganado, passada para trás? Será que esse cara está querendo me enganar e eu vou me dar mal? Esse é o medo baseado na dor da manipulação. Ok? O que acontece? O psicopata é aquele que aprendeu desde criança que ele precisa negociar. Tem gente que fala de uma forma maldosa que o psicopata engana, que o psicopata mente, que o psicopata ele só faz aquilo que vai levar vantagem, que vai gerar vantagem para ele. Isso não é bem uma verdade, tá? Quando o psicopata está na dor, pode ser sim que ele manipule as pessoas por manipular, e pode ser que ele queira enganar as pessoas, mas isso é o psicopata na dor, ok? O psicopata no recurso, o que ele faz? Um psicopata no recurso é capaz de reunir muitas pessoas para ajudar em uma causa, mesmo que voluntária, gratuita, e o que ele quer? Ele quer receber a forma de ter participado daquilo ali. Então, olha só o que o fulano fez, né, para aquelas pessoas. Estava envolvido 100 pessoas ali que foram coordenadas por aquele psicopata, por aquela psicopata, mas ela está levando a fama. Então, isso sim. Então, como que você vai elogiar o psicopata? Uau, o que você faz é top. Nossa, como que você fez uma negociação boa, né? Que solução prática você deu? É isso. Ah, Beto, no moral você não falou como elogiar. Não, no moral para você elogiar, nossa, como você recebe bem, como você se comunica bem, se conecta bem. E para você deixar o moral na dor? Abandona, né? Você não dá atenção, você não ouvir, você não abraçar, não ter toque físico. Ok, voltando aqui para o nosso querido psicopata. Então, formato, triângulos invertidos, sempre mais largo em cima, mais fino embaixo. O momento, depois da amamentação, na hora que já está andando, então vai ali, depois da amamentação de um ano e pouquinho, até 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Então, o que acontece? Nesse período, se aconteceu muito, aconteceram situações traumáticas, aconteceram coisas nesse período, vão ficar bastante registrado no formato do corpo, os formatos triangulares. Medo, então, medo da manipulação. Medo de ser enganado, medo de ser enganada. Recurso, liderança.
Pessoa que negocia muito bem, vende bem, articula bem vendas. Pode ser supervisor de vendas, pode ser líder de equipes, líderes de torcida, líder de excursões. Então, você olha lá para uma líder de uma excursão, você vai ver lá o formato triangular. Psicopata, o psicopata se dá muito bem liderando, e uma das grandes características é saber delegar tarefas. O psicopata faz uma coisa, aprende a fazer uma coisa bem o suficiente para delegar para outra pessoa fazer. Então, não é uma pessoa também que gosta muito de ficar fazendo, fazendo, fazendo. Gosta de levar a fama por fazer. Mas o fazer pode ser delegado e é delegado sempre que possível, quando a pessoa do traço caráter psicopata está no recurso. Se ela estiver na dor, ela vai ficar com justificativos, ela vai ficar com mimimi, ela vai ficar trazendo para si a dor da manipulação. Poxa, olha, só sobra para mim essas coisas. Isso só acontece comigo. Então, vai ficar nesse mimimi, né? Vai ficar nessa dor, vai ficar, ai, só acontece comigo. Por quê, né? Por que só sobra para mim? Por que comigo? Não sei o quê. Então, estão me manipulando, estão me usando, estão fazendo isso comigo. Então, é um vitimismo, ele vai ficar na vitimização, tá ok? Ficando na vitimização, deixa de ser protagonista. Psicopata, um recurso, é uma excelente protagonista que vem, que articula, que gerencia, então que tem a capacidade de pegar ideias geniais de um esquizoide, por exemplo, que podem ser comunicadas por um oral. Então, um esquizoide no recurso tem ideias excepcionais, o oral olha, vê cores, sensações, fala, uau, isso aqui é muito bacana, aí o psicopata vê aquilo e fala, isso aqui vai ser legal, vai dar bastante dinheiro, vamos vender. Então, esse é o psicopata no recurso. Tá joia? Formato, então, triangular. Dor, manipulação. Recurso, liderança, empreendedorismo. De certo modo, é uma manipulação, mas para o bem. Okay? Então, vamos falar agora do próximo traço de caráter, que é o masoquista. Agora, então, vamos falar do traço de caráter masoquista. Qual que é o momento do masoquista? O momento do desfraude. Então, naquele momento em que vai desfraudar a criança, geralmente lá pelos 3 aninhos, né? 2 anos e meio para frente, 3 anos, 3 anos e meio. Tem pessoas que falam que desfrauda bem antes, por quê? Porque aquela criança foi tão acelerado o processo de melinização dela que ela já recebeu lá o controle dos esfíncteres na área vitória. Mas tem crianças que não, que vai tirar a fralda e vai dar merda, vai fazer xixi na roupa, vai fazer cocô, e aí vai ser chamada a atenção. E infelizmente vai surgir a dor, o medo existencial do masoquista, que é humilhação. Então a criança vai se sentir humilhada. Beto, qual é o momento certo para tirar a fralda? Então, como que eu vou saber? Então vamos lá. O que eu vou falar aqui é de extrema utilidade pública. E é uma coisa que eu, 2 filhas, eu gostaria muito de ter aprendido isso antes, mas a gente não ficou sabendo, não sabemos disso. Eu ia aprender, não explico. Olha, como é que você sabe, então? Pega a criança e vá subir uma escadaria. Se ela precisar dar as mãos para você, ou pôr a mão no corrimão, ainda não desceu o esfíncter vitório, ainda não desceu a mielinização, ela não tem os controles sobre esses 2 esfíncteres. Então, ela não tem como controlar. E aí, o que acontece? Bom, então, ótimo, né? Agora você foi lá, precisou dar a mãozinha. Não está na hora de tirar a fralda. Precisou do corrimão. Não está na hora. Aguenta mais um pouco. Vale a pena. Ah, Beto, mas não vem com o manual. Não vem mesmo. Mas que tal agora que você está sabendo, você falar para outras pessoas? Você ajudar, já que você já passou por isso, seus filhos.
Que tal passar para frente, né? É uma informação muito útil. Tem como evitar? Tem como você definir os traços que a criança vai ter? Não, não tem jeito, porque a vida acontece naturalmente, as coisas acontecem. O que é importante é que você entenda e que você respeite, porque você não vai gerar a dor do traço. Vamos lá, tirou a fralda antes do tempo, a criança não consegue segurar. O que vai acontecer? Vai ser chamada a atenção. Por mais carinhoso, mais carinhosa seja a pessoa que vai chamar a atenção, filha, filho, por que que você não avisou a mamãe? Por que que você não avisou a Dinda? Por que você não avisou o papai? Ou irmãozinhos falando assim, mãe, fica fulano que tá pedindo, tá insuportável, tá parecendo um gambá. Esse tipo de coisa, o que acontece? Humilha. Causa sensação, causa dor de humilhação naquela criança. Por quê? Porque deu merda, literalmente. E aí o que acontece? Ela vai se fechar. E muito do pensamento masoquista é: eu não posso nem abrir minha boca. E aí você vê a pessoa com a boca travada, assim, igual a mim, eu tenho bastante de masoquista, tá? Pede para a pessoa sorrir. Não, ó, não vai sair. A parte de baixo não vai mostrar cada detalhe. E também vai ter travas. Olha a musculatura que eu tenho aqui, ó, numa seta, ó. Fica bem evidente, né? Então, a pessoa vai ter travas aqui. Pessoa que tem bruxismo à noite, range bastante os dentes. Você olha para os dentes, parece que estão lixados, limados. Então, o que que é esse bruxismo aí do masoquista? É a raiva de ser uma descontada nos dentes, dormindo. Então, lá naquela animação Divertidamente, o personagem do masoquista é o raiva. Veja só, né? Então, você olha para uma pessoa, qual é o formato do masoquista? Quadrado. Então, você olha, são formas para o quadrado. Pele, casca grossa, musculatura, musculatura densa. Você olha no rosto, principalmente entre os olhos, tem uma expressão de raiva muito grande, assim, né? Muito forte, ou de medo no olhar. Você olha e se sente um medo. Masoquista. Formato do corpo, quadradão. Então, enquanto no esquizoide você fala um retângulo, porque é fininho, o oral é redondo, o psicopata é triangular, um masoca, o masoquista é quadradão. Você olha, parece um tanque. Você vê na academia, parece que é uma placa só de músculo. Enquanto já os outros que são riscados, são desenhadinhos, tudo torneadinho, que é o próximo traço, que é o horrível, são diferentes. Então, numa academia, você consegue ver todos os traços. Agora, o masoquista, você vai ver que parecem grandes placas de músculo, parece uma peça só. Masoquista. O masoquista, então, olha só, aquela criança, ela foi muitas vezes chamada a atenção. Foi muito cobrada, ela foi muito setada uma expectativa que ela não conseguia cumprir. Veja o raciocínio do adulto. Mas, filho, filho, você já sabe andar, você já sabe o que você quer, você sabe pedir o que você está querendo e tal. Olha, o piniquinho está ali, eu vou colocar um musical para você. Você aperta ele, toca a musiquinha. Na hora que der vontade, chama a mamãe, eu chamo o papai, vai lá, toca a musiquinha e faz lá. Gente, não tem como a criança ter um controle que ela ainda não recebeu. Não desceu a capa de mielina, ela não tem controle do esfíncter. Então, o que vai acontecer? Vai dar merda de novo, de novo, de novo, de novo. E vai acontecer muitas vezes, fazer xixi na roupa, fazer cocô na roupa. E isso vai gerar insatisfação, vai gerar bronca. E o pior, são as expectativas que são setadas. Olha, na próxima vez, o que a criança vai fazer então? Bom, ela vai se fechar e ela vai para uma caverna. Então, o masoquista também tem uma caverna. Só que é uma caverna do fazer. O masoquista sempre faz coisas que faz muito bem automaticamente, mas devagar. Por isso, você não pode acelerar um masoquista e falar, vai, acelera, acelera. Não vai dar certo. Tem que fazer devagar, porque devagar sabe que não vai dar merda. Então, vai estar naquela caverna ali e vai pensar o seguinte: o que aconteceu da última vez que eu fiz cocô? Fazia quanto tempo que eu tinha comido? O que que eu sentia no meu corpo e tal? Ah, ó, daqui a pouco vai acontecer. Mas quais os recursos que uso?
Detalhismo. Vai buscar em detalhes as coisas que aconteceram. Então é por isso que se diz do masoquista assim, caramba, aquele cara cuida até da hora que o lixeiro vai passar. Ele cuida metodicamente de tudo, de detalhes. Ó, você pode largar um planejamento também daquela pessoa. Vai viajar, dá o checklist para ela fazer, dá o checklist para ele fazer. Não tem erro. Aí também é aquela pessoa que se diz assim, ah, aquele lá não dança, parece dois troncos fincados no chão, as pernas. Então, masoquista é assim. É lento, sim. Mas por que é lento? Olha só. Não tinha o controle dos esfíncteres. Então, o que fazia? Segurava de fora para dentro. Pegava o quadril e fazia assim, ó. Com a musculatura do bumbum, então segurava de fora para dentro. Para segurar, imagine que você está num local onde o banheiro é longe e te dá aquela vontade louca de fazer o dois e você precisa ir até lá. O que acontece se você correr? Vai derramar tudo, vai dar zebra. Então você tem que andar lentamente, devagar. Assim é um masoquista. O masoquista é lento a vida inteira. Ele vai andar devagar a vida inteira. Porque inconscientemente ele aprendeu daquele jeito para não ser humilhado, para não passar vergonha em público, para não sofrer de humilhação, para não se sentir envergonhado. Então, o que acontece? O masoquista observou em todos os detalhes, ele percebeu e ele segurou. Então, você olha para o bumbum dele, bumbum amassado. Tá aí um bom indicador de um masoquista. Olha para as pernas, pernas grossas. Nossa, parece um tronco. Parece que a grossura da coxa e da parte de baixo é igual. O masoquista, bastante força. É uma pessoa que é o traço que consolida. Pega começo, meio e fim, faz em detalhes, processos em detalhes. O masoquista já é o primeiro traço de executor. Os outros três primeiros, um gosta de ter ideia, o esquizoide, outro gosta de comunicar, de falar e gosta que alguém o ajude, oral. E o psicopata gosta de fazer o suficiente para passar a bola para frente. Então, quem vão ser aqueles que vão executar? Masoquista e rio. Estamos no masoquista. Como que o masoquista faz as coisas? Devagar. Para quê? Para não dar merda. Ó, é detalhista, é perfeccionista, mas é para não dar problema, para não se sentir humilhado. Ok. Então, vai cuidar de detalhes, vai no recurso, vai fazer planejamentos, vai pensar nos mínimos detalhes. Qual a palavra? Segurança. Como que você elogia um masoquista? Cara, como que você consegue passar por situações difíceis? Como ser organizado, detalhista, como você é organizada? Parabéns. E como deixar na dor? Humilhação, qualquer tipo de exposição de erro que você fizer da pessoa publicamente, você vai estar humilhando. O que acontece, o que as pessoas fazem, que é uma maldade muito grande, que arrebenta com o masoquista e com a masoquista? Contar-lhe seus segredos, contar-lhe suas merdas emocionais, seus problemas emocionais. Porque o masoquista serve de banheiro emocional dos outros. E quando ele não está no recurso, ele não sabe dizer uma palavrinha com três letras. Não. Acaba aceitando, acaba acatando, acaba suportando. Então a gente ouve nas análises muitas pessoas que dizem assim, ó, meu marido é masoquista demais e bem quadradão, tem uma boa amassada e tal. E eu percebo que ele chega do trabalho transtornado e isso afeta a nossa relação. Mas o que você acha que acontece? Não, lá eu tanta merda, aguenta tanta situação difícil. Então, qual é o conselho que a gente dá para você, masoquista, que você tem bastante desse traço? Comece a dizer não. Ah, tem dificuldade. Diga não aos positivos. Olha só, você está guardando uma grana, você está juntando uma grana para um negócio seu, tipo 5K, 5 mil. Você já juntou 4. Aí vem aquela pessoa que sabe que você está juntando. Chega assim e fala, ó, fulano, eu estou numa situação difícil aqui. Vai acontecer algo muito ruim comigo se eu não pagar esses 3 mil aqui agora. Você não empresta 3 mil, eu sei que você tem, que você está guardando e tal. Me ajuda, vai. O masoquista vai, tira do que é dele e ajuda o outro. Então é um grande problema fazer primeiro pelo outro, depois por si. Então o que a gente diz? Dê um não positivo.
já que você não consegue dizer não na lata e já cortar. Você me empresta 3.000? Cara, eu vou poder te emprestar de 60 dias, porque eu tive que gastar, eu tive que usar o recurso do Pago. O que vai acontecer? A pessoa vai procurar um trouxa, perdão, a pessoa vai procurar outro masoquista, tá? Não se sinta ofendido. No Corpo Explica, eles falam exatamente dessa maneira. Mas por que isso assim? Porque é para você aprender, olhar para a sua vida em primeiro lugar, cuidar da sua vida. Então, escolha de quem você vai ouvir merda. Você é casado, você é casado, você tem um parceiro ali. Pode até ser natural você ouvir daquela pessoa, mas também você não precisa aguentar tudo. Agora, quando você ouve de todos, você suporta de todos, guarda segredo de todos, por quê? Porque olha para o masoquista é um cofre. Posso contar segredo ali que guarda. Ele é leal, é confiável e tal mais. Aprenda a instalar uma cordinha de descarga. Ô, fulano, aconteceu um bafo, ó, preciso te contar. Nossa, eu não sei o que eu vou fazer, só você para me dar o conselho. Olha, eu não vou poder conversar contigo agora. Vamos conversar no outro sábado. Esse sábado agora tem um compromisso, tem que fazer algumas coisas e tal. No outro sábado você me fala. Não, mas deixa eu... Não, nem me fala. Me fala só depois que eu quero que eu vou por inteiro. O que acontece? A pessoa desiste, vai procurar outro, mas eu quis não falar. Eu que estiver na dor. Então, se você estiver no seu recurso, cuidando de você, da sua vida, escolha de quem você vai ouvir merda. Ok? Não acabe com a sua vida, com seu relacionamento, porque você precisa olhar para o outro primeiro. Não, você tem que olhar para você primeiro, a pessoa mais importante do mundo, e aí depois para o outro. Mas enquanto você cuida de si mesmo, as coisas acontecem na sua vida e você não vai se sentir tão humilhada, tão humilhado. Ok? Então, formato, quadrado, dor, humilhação, recurso. É uma pessoa que consolida começo, meio e fim, processo. Então, aguenta fazer processos repetitivos sem problema. Neto, naquele exemplo que você falou lá da agência, tá? 30 meses, vamos supor que tenha 30, 40 meses no escritório, então, e uma pessoa do traço masoquista está lá na primeira mesa, está lá na frente. Ela vai trabalhar bem? Não. Se você chegar nesse lugar, você perceber alguém assim, meio quadradinho, né, masoquista na primeira mesa, faça uma experiência, coloque ele lá no fim, lá no... Você vai notar que ele ou ela vai trabalhar por cima. Por quê? Porque não vai precisar ficar assim, se preocupando com o outro. O que será que o de trás está pensando? Será que está falando mal de mim? Então, se está atrás, se está vendo tudo, está bem e vai render, tá? É uma coisa boba, é uma coisa simples, mas faça e você vai ver que funciona. Ah, Beth, deu um problema num balanço aqui, ó, não acho uma diferença de caixa. Procura um quadradinho, uma quadradinha que ela resolve. Esse é um dos recursos. Detalhista ao extremo. Para quê? Para não dar merda. Então, saca uma dica aqui, joga na mão daquele lá que resolve. Tá bom? Vamos agora, então, para o quinto e último traço, o traço de caráter rígido. Vamos falar desse traço. Vamos falar agora, então, do traço de caráter rígido. Rígido, o último traço de caráter, já a capa de Melina está descendo lá, desceu, chegou lá na região sacral, chegou lá no final do processo de melinização. Então, já aconteceram nos outros 4 traços primeiros, no que foi uma evolução, ok? Nessa evolução do processo de mielinização. A capa de mielina foi descendo lá, foi recebendo os controles, as sensações, já ficaram registrados esses outros 4 primeiros traços. Traumas, situações marcantes, ficou registrado já 4 traços e as suas proporções, e agora está chegando a hora do traço de caráter rígido, chegou agora, né, nesse processo de minimização. E que momento é esse? É o momento da descoberta da sexualidade. É o momento, então, onde muitos pais ficam preocupados, né? As mães falam assim, nossa, ela não tira a mão de lá, ele não tira a mãozinha de lá e tal. Não se preocupe, a criança está recebendo lá o choquinho mágico, é uma sensação nova, diferente.
E coincide nesse momento que a criança percebe que no mundo existem os pares. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o tio, tio, o gatinho, a gatinha, todo mundo tem o seu par. E cadê o meu par? Onde é que está o meu par? Então, para a menina, o par vai ser o pai. Para o menino, o par vai ser a mãe. O primeiro amor da vida daquela criança, do menino, é a mãe e da menina, o pai. Isso é muito marcante, porque quando a gente vê pessoas que têm pico de traço de caráter rígido, vejo uma mulher, por exemplo, falando a sua relação com seu pai foi bastante forte, marcante. E o mesmo para os meninos, né? Os homens, perdão, eu digo assim, a sua ligação com a sua mãe é muito profunda. E isso está relacionado com o formato do corpo da pessoa. Qual é o formato do traço de caráter rígido? É o formato mais harmonioso, musculatura desenhada, meio que torneada. Então, aquela pessoa que você olha e fala, nossa, ela é toda arriscada, a barriga é tanquinho, você vê musculatura até no rosto, os braços, bíceps, esses nomes todos de músculo que eu nem sei aí, as panturrilhas, é tudo bem, bem definido, bem delineado, traço de caráter rígido. Por que isso? Veja só, a menina, o pai elogia o dia inteiro, minha princesa, não sei o que e tal, chega à noite e vai dormir com a mãe. E o menino, é meu príncipe, meu reizinho, meu querido, meu não sei o quê, o dia inteiro a mãe falando, tratando assim, chega à noite e vai dormir com o pai. É aí que nasce, é aí que surge a dor do plástico caráter rígido, traição. Mas também pode ser traição, vírgula, exclusão ou ser trocado por uma opção melhor. O menino, então, que viu que o seu grande amor, seu primeiro grande amor, era o seu par, né, a sua mãe, se sentiu traído pelo pai, se sentiu traído pela mãe quando ela foi dormir com o pai. E a menina, da mesma forma, se sentiu traída com o pai porque ele dorme com a mãe, né? Por que que não dorme comigo, já que me elogia o dia inteiro e tal? Então, surge aí essa dor. Então, quem é a pessoa a ser batido? Quem é o corpo a ser batido? O menino, o pai, e da menina, a mãe. Então, muita gente diz assim, nossa, a filha daquela mulher consegue, ela é bonita, mas ela consegue ser mais bonita que ela. Traço de caráter rígido, ela sentiu aquela traição e ficou definido ali que, poxa, eu já perdi meu primeiro grande amor. Para não perder mais, vou construir um corpo com um formato que não perco mais. Então, existe essa questão desse embate, né, da mulher com a mãe e do menino com o pai. Quem tem muito desse traço de caráter registrado em seu corpo. Tá joia? Então, você percebe que você olha para uma mulher que tem bastante traço físico, que provavelmente ela teve disputas com a mãe. A relação era meio conturbada. E o que acontece? Então, existe uma triangulação para quem tem esse traço. Olha, era eu, uma ponta do triângulo, meu pai, outra ponta, e minha mãe, outra ponta. Então, havia uma triangulação, né? Sempre triangulando. E como é que eu traço caráter rígido? Como é que essa pessoa que tem bastante traço vai triangular na vida? Bom, ela estando bem consigo mesma, estando bem com seu parceiro, poderá estar bem no trabalho. Então, vai triangular sim. Eu bem comigo mesmo, eu bem com meu parceiro, eu bem no meu trabalho. Se eu não estiver bem comigo, posso ter problemas na minha relação e problemas no meu trabalho. Se eu estiver bem comigo, estiver com medo do meu parceiro estar me traindo, vou ter problemas no trabalho. Se eu estiver bem comigo mesmo, estiver tendo problemas no meu trabalho, certamente vou ter problemas no meu relacionamento. Então, o grande segredo é triangular de uma forma saudável. Ah, mas aquela pessoa trai muito. Ou é ciumento demais. Nossa, por quê? Dizem assim, nossa, ela é tão linda, ou ele é tão lindo, é um deus grego, não sei o quê, mas é ciumento demais. Olha ali, olha a parceira, olha o parceiro da pessoa.
Nem é tanto assim quanto ele, mas é um ciúme que é uma coisa louca. Medo da traição. Então, muito ciúme traz caráter rígido. Tá? Então, não julgue. Essa pessoa passou por isso. Isso é inconsciente. Então, apenas entenda e administre a sua relação com a pessoa assim da melhor maneira possível. Agora, se você está com uma rígida ou com um rígido, saiba que ela tem medo da traição. Então, faça a sua parte. E aí, essa pessoa vai ter esse medo aplacado, acalmado. Isso não vai afetar tanto a relação. Muito bem. Como que é esse traço? É o segundo traço, o executor. Como eu disse, a partir do masoquista, entra os traços que executam muito bem. Então, executa com perfeição, executa com detalhes, mas detalhes por quê? Para ser perfeito. Não é para não dar merda, é para ser perfeito, porque eu sou perfeito, eu sou perfeito. O que eu faço tem que ser perfeito. Então, tudo aquilo que um masoquista que é lento, que eu já te falei, não apresse, não acelere um masoquista, que ele demora mais para tudo certinho, ou uma masoquista. O traço caráter rígido é rápido, é mais bonito, é perfeito. Então, o que uma masoquista faz com as duas mãos e os dois pés no chão, uma rígida pode fazer com um pé no chão, uma mão amarrada nas costas, não faz com a mão só, faz mais bonito, mais rápido, mais perfeito. Tudo bem, normal, tá bom? É sempre assim? Não. Se estiver na dor, não vai fazer perfeito, aliás, não vai nem fazer. Então, digamos que você tem bastante do traço rígido, resolveu fazer um vídeo por dia. E você está na dor, você está achando que está sendo traído, está com algum problema. Primeiro dia, não vou gravar. Por quê? Porque ó, o fundo não tá legal. Essa lousa aqui, ó, tem umas manchas aqui, ó. Eu nem vou poder usar isso aqui. Ou a minha voz não tá legal, ou o microfone não é bom, a câmera não é boa, meu celular não presta, meu computador está fazendo barulho. Qualquer coisa que faça com que não pareça perfeito vai ser um motivo para procrastinação. Por quê? Porque está na dor. Está com medo de estar sendo excluído de alguma forma, ou traído ou trocado por outra opção. Estando no recurso, faz. Ah, tem que fazer um vídeo por dia. Beleza, faz. Faz da melhor maneira possível com aquilo que tem, sabendo que fazendo vai conquistar os objetivos e vai ter a melhor câmera, vai ter o melhor celular, porque sim, eu gosto de ter o que é melhor, que vai gerar resultados melhores, vai ficar mais perfeito. Como eu sou perfeito, como eu sou perfeito, eu gosto de fazer as coisas perfeitas, da melhor maneira possível. Beleza. Está na dor, vai procrastinar. Então, traço de caráter rígido. Elogia-se com como você faz as coisas de uma forma perfeita. Você é foda, hein? Então, não é tanto o que a pessoa faz, mas é dizer assim, você é foda. Então, é o ser. Porque ela pensa assim, bom, os outros traços precisam conquistar, né? O rígido ou a rígida pensa assim, eles vêm até mim, elas vêm até mim, eu não preciso fazer nada, né? Eu nasci para brilhar. Esse é o traço de caráter rígido. Então, gosta de palco, gosta de brilhar, gosta de perfeição e no recurso, né? Faz as coisas muito bem, faz as coisas muito rápido, faz as coisas perfeitas, é detalhista, sim, mas para que fique perfeito. Na dor, tendo um medo de não ser bom o suficiente, não ser boa o suficiente, não entra em campo. Se é para perder, prefiro nem jogar, prefiro nem fazer se não for ficar perfeito. Se não é perfeito, não sou eu. E aí, você se reconhece nesses traços que eu falei até agora? Esquizoide, moral, psicopata, masoquista. E todos nós somos a misturinha dos cinco. Como eu disse, algumas pessoas podem ter picos de um, ou às vezes picos de um e pico de um outro traço, outros menos, e outras pessoas podem ser bem distribuídas. O que acontece quando a pessoa tem os traços bem distribuídos, bem parecidos? Uma grande confusão. A pessoa pensa assim, nossa, cada hora eu estou de um jeito. Ela fala, eu sou muito confusa.
Então, você já vai entender que a pessoa vai ter bastante de todos os traços. Então, o que é essencial para você, você que a partir de agora vai fazer a sua análise, né? Você vai começar o seu processo, vai começar a sua mentoria de IPI, vai começar o seu acompanhamento. É essencial que você entenda o seguinte: não há espaço para julgamento. Não havia um manual, não havia como controlar, não havia como determinar, ó, meu filho, minha filha vai ter tal, 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 tantos por cento, tal traço. Não. As coisas foram acontecendo, ficaram registradas. Então, foi registrado, foi criado um sistema operacional de sobrevivência seu, de acordo com tudo aquilo que você passou, desde o útero até os seus 5 anos, ainda confirmando até os 10 anos de idade, definiu o formato do seu corpo. O formato do seu corpo diz exatamente como funciona a sua mente e a gente, nós analistas, olhamos isso por uma engenharia reversa. O formato determina X% de esquizoide, X de oral, X de psicopata, X de masoquista, X de rígido. Com isso, a gente pode dizer para você na devolutiva da sua análise, olha, sua mente funciona assim, ó, você funciona desse jeito, seus recursos são tal, tal e tal, seus medos são tal, tal e tal, os seus grandes conflitos internos e externos são por conta disso, daquilo, aquilo outro, ou você é mais do sentimento, ou você é mais racional. Tem pessoas que estão bem equilibradas e falam assim, nossa, tem uma confusão, tem hora que eu estou sentimental demais, tem hora que me falam que eu estou frio, que eu estou fria. É a maneira de funcionar da sua mente. Então, se você já assistiu a animação Divertidamente, você viu lá os 5 traços, né? O esquizoide lá é o medo, o oral lá é a tristeza, que é a luzinha de óculos, o psicopata é a alegria, a amarelinha, a nojinho, o masoquista é o raiva, o vermelhinho, e a nojinho é a verdinha, tá? Que é o rígido. Então, você viu lá que tem um painel de controle, cada momento está um painel de controle. Durante o dia, você tem todos os seus traços, e em determinados momentos do dia você vai estar atuando em um traço ou outro. Como saber em que traço você está agora? Como que eu estou me sentindo? O que eu estou pensando agora? O que está na minha mente agora? Bom, puxa, eu estou com fome, eu estou sentindo a vontade de comer um doce. Adivinha em que traço você está? Oral, oral, soluções passando pela boca. Uma coisa que eu acabei não comentando sobre o oral é o seguinte: quando não chora, porque muitas vezes o oral é impedido de chorar. Quieta, menina, quieta, cala a boca. Você impede a oralidade, né, de ser exposta. A pessoa, ela vai ter que passar alguma coisa pela oralidade, ou serão os vícios, bebida, cigarro ou comida, doces. Então, é por isso que ganha um pezinho a mais, tá? E, como eu havia dito, quando junta os traços dos sentimentos, são oral e masoquista, naturalmente vai haver uma dificuldade de colocar preço no que é seu, por medo de ser abandonado, medo de ser humilhado. Ok? Isso é uma coisa muito comum e cada vez mais, fazendo análise, a gente percebe quando a gente vê uma pessoa que tem um bocadinho de oral masoquista, a gente fala, você tem dificuldade em pôr preço nas suas coisas, né? E a pessoa já concorda de cara. E quando a gente explica, a pessoa fala, nossa, eu não sabia que era por causa disso. Mas, então, agora sabendo disso, eu posso, sim, colocar preço, eu posso melhorar. Então, é importante você saber como você funciona, como funciona a sua mente, o porquê. Porque a partir daí você vai se respeitar mais. E vai respeitar mais as pessoas. Você sabe, com determinadas pessoas, até que ponto você pode ir ou não. Para não deixá-la mal, não deixá-la na dor. Então, vai melhorar muito a sua vida, mas o mais importante que eu digo para você é o seguinte: cuide. A pessoa mais importante do mundo. Cuide de si mesmo, cuide de si mesmo. Em primeiro lugar, conheça os seus traços, saiba o que você precisa para estar no curso, saiba sair da dor quando você não estiver se sentindo bem, sempre com ações simples. Puxa, estou me sentindo rejeitado, aqui tive umas ideias legais, não passei para frente. Lembra da ideia? Escreve. Quando você tem uma ideia, você anota, você está se aceitando. Então, é o contrário de se rejeitar.
Pare de se auto-abandonar. Quando você se abandona, não se cuida, não cuida do cabelo, das unhas, nada, não para de olhar para si mesmo, para de olhar para si mesmo, você está se abandonando. Quando você quer cuidar só do outro excessivamente. Então, olhe para você, cuide de você. Peça ajuda, peça um cafuné, peça abraço. O psicopata, quando a pessoa tem bastante desse traço e está na dor, está se sentindo mal, está se vitimizando, ela deixa de ser um vendedor, deixa de ser uma vendedora. Às vezes, existe em muitas pessoas o ódio ao dinheiro que é inconsciente. Por quê? Por que que a pessoa deu dinheiro? Talvez porque ela se sentiu muito rejeitada, muito abandonada. Mas por quê? Porque meus pais foram trabalhar, então eles escolheram o dinheiro. É inconsciente, mas está lá. Às vezes a pessoa se sentiu manipulada, porque ela, para os pais trabalharem, ela teve que ficar em tal lugar que ela não gostava. Então, ela se sentiu assim manipulada, usada. Vai ser uma pessoa que também não vai gostar do dinheiro, vai ter facilidade de ganhar dinheiro, não vai precisar destruir o dinheiro. Então, saiba observar os seus traços, como você funciona, observe as suas histórias, aquilo que se passou com você, veja como você está agora e você vai notar que os seus traços estão influenciando sim, porque ou você está se sentindo abandonado, rejeitado, humilhado, ou manipulado, ou traído, trocado por outra opção. Então, da mesma forma que eu falei até agora com o psicopata, olhe cada traço seu. Como que você está se sentindo humilhado? Será que você não está olhando demais para o outro? Será que você não está deixando de fazer por você, fazendo pelo outro, pela outra pessoa? Será que já não é a hora de você, sim, privilegiar, priorizar essa viagem que você está guardando dinheiro faz tanto tempo que toda vez vem um infeliz, pede o dinheiro que você dá? Que tal você olhar para si e fazer por si? Você vai ver que vai valer a pena. Você vai ficar melhor, se sentindo melhor, sem odiar o dinheiro, porque, ó, vamos supor, uma pessoa vem, pede dinheiro para você e você pensa assim, poxa, eu estou guardando para mim e tal. Para mim, eu aprendi que é suado ganhar dinheiro, a pessoa vem, não me paga, eu me sinto humilhado. Então, que merda. Isso é só por causa do dinheiro. Por conta do dinheiro, eu me senti abandonado, me senti rejeitado. Aquela pessoa está me manipulando, está me usando. Então, eu odeio essa merda de dinheiro. Então, repare, os seus traços com suas dores estão influenciando ainda mais com aquilo que você aprendeu sobre dinheiro, a sua relação com ele. Beto, por que você está falando muito disso? Porque é uma parte importante da sua vida. Quem aprendeu que o dinheiro não é bom, vai a vida inteira justificar isso. E se os seus traços sofreram com isso, vai multiplicar e vai repetir cada vez mais esse tipo de situação. Então, você não precisa passar por isso. Traços de caráter rígido, medo, né? De ser traído, ser trocado, ser excluído. Mesma coisa. Você está tendo problemas com o dinheiro? De que maneira você se sentia traída, traído? De que maneira você se sentia excluído por causa do dinheiro? Olhe dessa forma. Então, agora que você sabe como seus traços funcionam, esquizoide, medo de rejeição, pior coisa, se rejeitar. Se rejeitar, se rejeitar. Oral, medo do abandono, pior coisa, se sentir abandonado, se abandonar. Psicopata, medo da manipulação. Pior coisa que pode acontecer é você mesmo se manipular, se colocar como vítima, se permitir ser enganado, ser usado, ser usado. Masoquista, medo da humilhação. É ser humilhado. Por quê? Ó, eu tô com o nome sujo porque eu emprestei o cheque pro fulano e ele não pagou. E só tentando ajudar o fulano. Então, você não se priorizou e ainda se sentiu humilhado. Ou seja, você está se humilhando, deixando de fazer por você, fazendo pelo outro. Traz caráter de aquela pessoa me traiu. Eu emprestei, eu ajudei, eu fiz isso, aquilo, ela me traiu. Então, repare, isso se correlaciona com o dinheiro, mas também com os seus relacionamentos, com aquilo que você aprendeu que é marido, mulher, namorado, namorada, noivo, noivo. Tudo você aprendeu por referências, por exemplos. Ou seus pais diziam ou faziam algo com você, ou você via acontecendo com outras pessoas e isso marcou a sua vida. E conforme a época que marcou, está marcado no formato do seu corpo, do seu traço. Então, repare, se você tem problemas de relacionamento, problemas financeiros, problema com o dinheiro, repare nos seus traços, no seu jeito de funcionar.
que é muito provável que você se sentiu muito caído, muito humilhado, muito manipulado, muito abandonado, muito rejeitado, ou muito uma série dessas coisas, ou duas ou três juntas. Isso já é uma dica para você começar a virar as chaves, começar a entender. Então, daqui para frente, agora, faça a sua análise, cuide da pessoa mais importante da sua vida, saiba quem você é e, a partir daí, respeite essa pessoa, cuide dela, faça por ela, defenda se ela não foi defendida, dê para ela aquilo que ela precisa, porque agora você, muito provavelmente adulto ou adulta, já saiu da casa dos seus pais, você é o seu pai, você é a sua mãe. Então, cabe a você cuidar disso. Bom, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a sua análise.